Coitadização, imaturidade, infantilidade. Na boa, é não ser homem. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recusa e a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Estamos continuando a desenvolver o entendimento do que é ser um alfa, do que é ser um homem alfa. Acho que é legal falar, né, que eu estou inserindo as minhas críticas ao que eu entendo dos capítulos conforme eles estão andando. Na maior parte dos casos não concordo com o que está escrito no livro. Estou seguindo aqui uma recomendação dos próprios Red Pill, que me falaram que, olha, você não sabe de nada, você não entende nada, e então você não tem propriedade para criticar. Não discordei, porque de fato nunca tinha me aprofundado no material da Red Pilada. Não recomendo que você faça isso caso você não queira colocar uma roupa anti-radiação e se enfiar no meio do lodo, porque de fato é um monte de lodo que está escrito ali. Mas tá aí, vamos lá, vamos entender como é que funciona a cabeça dessa galera para a gente poder ter propriedade de crítica. Estamos então entendendo isso que eles almejam ser. A ambição do Red Pill é ser um alfa, é estar nessa posição do macho alfa. E a gente está dividindo isso em 4 partes. No primeiro subcapítulo a gente entendeu ali de maneira geral o que é o alfa. No último vídeo a gente chegou na definição de alfa. Nesse aqui a gente vai falar de onde surge, a origem do alfa. E no próximo capítulo a gente vai falar do contexto do alfa. O que o Rollo Tomassi fala é que ele é muito acionado, né, nos fóruns da manosfera. Não esquece, a manosfera, esse ecossistema de fóruns, blogs, podcasts e agora livros que falam sobre a masculinidade tradicional, de acordo com eles. Então, ele fala que uma pergunta que é muito frequente Rollo, ser um alfa é uma coisa natural ou é uma coisa que se desenvolve? É uma coisa que é possível de se alcançar? Qual a porcentagem de homens que nasce alfa e qual a porcentagem de homens que se desenvolve alfa? Como isso funciona? Será que eu tenho chance de me transformar no alfa? E o Rollo começa a desenrolar a partir daí. O que ele fala de maneira muito macro, assim, né? Existe sim uma propensão a você nascer um alfa e existe a influência do ambiente. Então o que pode acontecer, por exemplo, ocasionalmente o cara nasce ali, né, com o dom de se transformar em um alfa, né? Ele nasce com essa propensão a ser alfa, mas aí o ambiente, essa sociedade que é femininocêntrica, que é opressora da masculinidade tradicional, ela leva esse cara a se transformar num beta. O contrário também pode acontecer. Ocasionalmente o cara nasce com uma propensão a ser beta, e aí o desenvolvimento dele ao longo da sociedade pode fazer com que ele se transforme num alfa. E de novo, não é sobre como ele age, não é sobre as coisas que ele faz ou as conquistas dele. É como a cabeça dele é cabeada, como a cabeça dele funciona, o instinto funciona para que ele seja esse alfa. Então, a natureza seria o ponto inicial do alfa e o desenvolvimento dele pode fazer com que ele se transforme no alfa, pode ser com que ele deixe de ser um alfa. O ponto de maior desejo, né? O ponto de maior ambição seria quando o cara nasce com uma propensão grande a ser alfa, desenvolve paixão por isso e aí continua se desenvolvendo ao longo da vida nesse sentido. E aí vira um puta alfão. Ele deu até um exemplo que ele falou assim que em algum momento ele fez uma escola de artes. E na escola de artes o professor dele falou para ele assim, então existem as pessoas que têm o dom e existem as pessoas que se esforçam para conseguir desenvolver o dom. O mestre está no cara que nasceu com o dom e desenvolve o dom. Então ele vai para maestria, ele vira um grande mestre. E aí o Rollo fala, podemos extrapolar isso também para os caras que querem se desenvolver para poder serem alfas. Primeiro ele começa a abordar o alfa desenvolvido, né? O alfa que se desenvolve. Ele falou que na manosfera, nos blogs lá, tem um cara que é o padrinho da manosfera, que se chama Roche V. Né? E esse cara, ele defende mais o aspecto de desenvolvimento. Então ele fala assim, tem caras que aparentam até serem mais naturalmente alfas, né? Por que esses caras aparentam serem alfas com mais naturalidade?
Porque, muito provavelmente, eles começaram a interagir com o sexo feminino em um sentido de começar a calcular como que vai funcionar como que vai funcionar o game deles com antecedência. Então, eles veem ali qual comportamento que eles assumem a partir da repetição. Eles vão reproduzindo isso, comportamentos que influenciam o sexo feminino de alguma forma para poder beneficiar eles. E aí, conforme vão passando um número maior de interações, eles vão vendo por tentativa e erro o que funciona mais para que eles sejam mais beneficiados. Então, na definição desse Rush V primeiro, né? O que é o alfa? É bem parecido com o que o Rollo Tomassi fala. Ele fala assim, o alfa é o cara que consegue fazer sexo com mulheres diferentes com mais facilidade. Tem a média de mulher que os caras pegam. O alfa é o cara que extrapola essa média. E aí as pessoas olham para esse cara e falam, nossa, que prodígio esse cara, meu Deus, como esse cara é talentoso para poder pegar mulher. É porque esse cara começou a interagir com mulheres no sentido de desenvolver o game dele com antecedência. Isso é uma outra coisa que ele também fala, é que todo mundo tem um game. Eu gosto muito desses termos, cara. Todo mundo tem um game, né? Que é o seu jogo de sedução, que são as cartas que você coloca na mesa para poder ganhar no jogo sexual. Então tem os caras lá, né? Os caras nos fóruns que ficam, oh meu Deus, estou tentando me desenvolver. E tem esses caras que conseguem com uma super facilidade. Eles nem precisam ver os 12 DVDs do Cocky Gilmore ou entrar em salas de desenvolvimento de POAs, lembra? Pick-up Artists. Os seminários dos POAs para poder entender como pegam mulheres, eles ficam ressentidinhos, né? Lembra que tem isso? Ah, meu Deus, o cara é alfa, eu não sou alfa, fico ressentido porque eu não sou alfa, eu sou um beta. Pejorativo ser beta, hein? Não pode ser beta, de acordo com os caras. E aí, né, esses caras, a conclusão do Rush V é: quanto antes você estar consciente de você mesmo, sobre como lidar com o sexo feminino, com mais antecedência você desenvolve o seu game para poder se transformar num alfa. E porque o que acontece assim, quando você não tem consciência do seu game, você acha que tá ok, você acha que você é um cara fodão, você acha que você é um cara que sabe lidar com as mulheres. Ele fala que mesmo o pior Blue Pill tem um game que acha que é o ideal para poder pegar a mulherada. Mas aí quando ele tem contato com a alfa, né, quando ele tem contato com os Red Pill, aí ele, oh meu Deus, cai na real, ele entende que na real ele não manja nada. Ele não chega a discordar do Rollo no sentido de que tem caras que têm mais facilidade de aprendizado, mas para ele o principal é o caminho do aprendizado. E aí, né, dentro dessa teoria, né, essa teoria super embasada em uma série de estudos, super embasada em uma série de estudos, o Rollo discorda. Ele fala que existem caras que têm facilidade de se desenvolver e quanto antes você entender que existe um game maior é a sua urgência para desenvolver esse game, mas que não dá para negar que as crianças, né, as crianças têm lá aquela relação de dominação, né, tem os meninos que são mais naturalmente beneficiados, que são bonitinhos, que consegue dar um sorrisinho ali, que atrai a mulherada e tal. Então ele fala, ele não descarta, né, a teorização do Rush V, mas ele fala que além de você ter consciência do seu game com antecedência, existem os caras naturais, existem os Corey Worthingtons da vida que não tem esse esforço, né, que acontece de maneira natural. E aí eles dão um exemplo de um cara que é um puta alfa, um cara que combina o estado da arte com a natureza, que seria, por exemplo, Mozart. Aqui eu não entendi muito bem, né, porque que eles usaram Mozart. Eu não sei da história do Mozart se ele era um pegador, se ele pegava um monte de mulher, ou se eles estão falando sobre arte. Mozart realmente era muito bom como artista, né, então ele provavelmente tinha um dom natural e acabou desenvolvendo, e aí virou um dos maiores artistas da história da humanidade. Mas aí eles falam do Mozart, então, né, só que no sentido de alfa. Então, é o estado da arte, né, a natureza que beneficiou esse cara com o desenvolvimento, a paixão por ser esse artista. E aí o Rollo fala de um comentário que o cara fez, que é o seguinte: como que a gente vai desenvolver nosso aspecto de alfa se esse feminismo é enfiado no nosso rabo diariamente? E aí, lendo esse comentário, eu acho que eu comecei a entender um pouco melhor os haters que aparecem nos meus vídeos aqui, né? Que colocam o feminismo como se fossem essa força motriz da sociedade que oprime os homens. Oh meu Deus, os homens ficam oprimidos por conta do feminismo. E aí eles até definem o feminismo como, primeiro, ele é totalizante na sociedade. Segundo, ele penetra
pela sociedade. E terceiro, ele faz com que a sociedade fique femininocêntrica. Mano, o que eu tô conseguindo entender sobre o que esses caras entendem como feminismo não é o movimento feminismo. Não são as mulheres que tentam ter equiparação de direitos, né, aos homens. E equiparação de direitos não é só igualdade, tá? É equidade. Quando você parte de um ponto que está muito atrás, além de começar a alcançar, você ainda precisa pensar em equalizar. Então, é igual aquela conversa idiota lá de meritocracia, que os caras, eles consideram o cara que nasceu na pior das condições e passa fome, que não sei o quê, com o cara que nasceu bilionário. Eles entendem que esses caras partem do mesmo ponto de partida para poder ter sucesso na vida. E na sociedade a gente sabe que pessoas diferentes nascem com características diferentes e determinadas características beneficiam mais essa pessoa para que ela consiga mais coisas ao longo da vida na sociedade. Ser bilionário é um exemplo disso. Ser branco é um exemplo disso. Ser hétero é um exemplo disso. Ser homem é um grande exemplo disso. Então o que eu tô entendendo que eles definem como feminismo é qualquer coisa que se relacione com direitos humanos, com dignidade alheia, com igualdade. Talvez com os preceitos lá da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. Porque no final, os Red Pill, os Alpha, eles só enxergam como igual aqueles que pensam iguais a eles, né? Então, mulheres são menores, são menos. Então, os Beta são menos. Os Blue Pill são menos. Eles são os desenvolvidos, eles estão à frente, eles são o suprassumo da sociedade. Por liberdade, eles entendem que devem ser livres para poder prejudicar os outros, para poder limitar os outros. Então, liberdade só pra eles. E pras mulheres, se ela fica com mais de um cara, se ela tem liberdade sexual, é uma vagabunda. Liberdade só pra eles. E fraternidade. Fraternidade é enxergar todo mundo como uma mesma sociedade, uma mesma comunidade. Boa vontade com as pessoas. Claramente, eles não acreditam nisso, porque eles acreditam que as mulheres são malvadas, malignas, interesseiras, hipergâmicas. Os preceitos básicos de sociedade aqui já estão quebrados. Já tô colocando minha crítica, normalmente eu coloco no final do vídeo, mas é só pra entender pra onde tá indo. Terminando a conclusão do Rushv lá, né? Os caras que se desenvolvem muito na coisa de ser um alfa, eles são vistos como outliers, né? Como caras que estão fora da curva, que detonam, né? Mas na verdade esses caras só começaram o desenvolvimento do game deles com antecedência. E aí tem o natural. Aqui volta pra uma outra coisa que o Rolo fala, que é ser um alfa não se relaciona com ética, não se relaciona com moralidade, não se relaciona com valores. Essa galera dos fóruns de Red Pills que falam, o alfa, ele é o líder natural, ele é o cara honrado, ele é não sei o quê, estão errados, de acordo com os mestres da Red Pill, né? Porque é isso. Afinal das contas, uma coisa que eu também tô percebendo muito aqui nos comentários é que cada um, é exatamente o que o Rolo tá falando, cada um tenta puxar o tapete para si próprio, para se enquadrar no que ele entende pelo que é um alfa ou pelo que é um Red Pill e ficar fora da definição oficial, que é fazer parte do clubinho de qualquer forma. Bom, pra mim tudo que tá nesse caminho aí tá tudo errado de qualquer maneira. Mas aí então tá, né? Então tá lá o Corey Worthington pra poder direcionar mais ou menos o que ele enxerga, porque ele é um cara instintivo, ele é o cara que não faz esforço pra poder ser o alfa red pilado. Ele é o alfa na mais pura essência, não se importa com as outras pessoas, não precisa de autorização ou de permissão para poder fazer o que ele quer fazer, é atraente para a mulherada, faz o que quer, assume riscos. Outra coisa que ele fala sobre as características do natural é que é o seguinte: o pico do natural acontece entre os 3 e os 21 anos de idade. Ali esse cara tá na mais pura essência dele. E aí pode ser que a sociedade desvirtue ele para o caminho do beta, como eu tinha falado antes. Então, é tentar cultivar essa essência bruta. O que o Rolo fala é que toda a comunidade da manosfera, os PUAs, os pick-up artists, a teoria do game, contato de um com o outro, né, de um homem com um homem para poder incentivar o desenvolvimento da Red Pill ou dos Alpha, é tudo para tentar fazer esses caras voltarem à essência deles, que é ali no momento da inocência, do não contato com a sociedade feminista opressora, que é ali dos 5 anos de idade. Bom, o capítulo fala mais ou menos isso. O que Cara, vamos lá, né? Algumas coisas. Primeiro, as premissas são tão tortas. As premissas são tão tortas. Entende-se por femininocêntrico, de novo, né? Seguindo a lógica do que eu tinha falado, entende-se por femininocêntrico tudo que se relaciona com dignidade humana, com igualdade,
com direitos humanos e essas características passam a ser desprezadas. Então, mais ou menos, toda a construção social que levou a humanidade a perseverar, se desenvolver, melhorar, sair da era das trevas, das cavernas, tudo que fez a humanidade agir como comunidade e que basicamente foi responsável pela evolução humana é visto como características femininas. E antes fossem só características femininas, mas como características femininas são coisas negativas para esses caras, então basicamente o que é civilizatório é ruim, é beta, é blue pill. Primeira premissa que é completamente torta nesse capítulo, né? Não só nesse capítulo, permeia a linguagem do livro e permeia a linguagem das comunidades, dos fóruns, dos podcasts. Aqui eu também acho que é legal falar como os conceitos, de acordo com os caras que vêm aqui nos comentários, são elásticos, são maleáveis, não existe uma centralidade. Em teoria, a Red Pill se aplica a uma série de campos da vida e é uma coisa virtuosa para que você consiga se desenvolver. Teve até um comentário que falou uma coisa que eu achei interessante, que o cara falou assim, você não pode julgar o time pela torcida. Então, não deveria, se o jogo não fosse todo feito pela torcida. De fato, quando você olha para os expoentes dos Red Pill até esse momento, todo mundo que está na mídia, os livros, a manosfera, até onde eu consegui observar, o que os caras entendem como desenvolvimento é, na verdade, um regresso a lugares que não valorizam o que eles entendem como características femininas, mas que, na verdade, só se relaciona com hábitos civilizatórios. Outro aspecto que, para mim, tá muito claro, transparente, cristalino, é a vitimização do homem para poder justificar a misoginia. Volta lá do começo. Os caras falam que normalmente começa a se abrir o olho quando você tem uma desilusão amorosa ou quando você está passando por um luto tenso. E aí você entra em um estado introspectivo e começa a se desenvolver nesse sentido de as mulheres são grandes vagabundas, eu preciso ser esse cara de valor para mim e tal. Por que é uma vitimização? Porque faz com que esse cara não entre em contato com a própria dor para entender de onde ela vem, para poder superar essa dor, ser um cara mais maduro, ser um cara mais empático, ser um cara que consegue lidar com a sociedade. A maior prova disso é que exatamente o que o Rolo fala no final da parte do natural. Porque todos os esforços da manosfera, né, os seminários dos POAs, os DVDs dos homies sei lá o que, são tentativas de voltar o homem para o seu estado mais natural, né? Lembra, o desenvolvimento acontece entre os 3 e os 21 anos? O que acontece entre os 3 e os 21 anos? Imaturidade, falta de contato com a sociedade. Eles tentam voltar o cara para um lugar de imaturidade emocional, de imaturidade social, para ser teimosinho, meu Deus, tudo me oprime, tudo é femininocêntrico, eu preciso lutar contra isso. E ainda os caras tentam se colocar como machão, malvado. Eu tô muito machão, malvado. Coitadização, imaturidade, infantilidade. Na boa, pode ter um monte de definição por aí, né? Porque cada homem tem uma definição diferente de masculinidade. Mas seguindo todas as que eu vi até aqui e o pouco que eu próprio entendo, é não ser homem. Assume seus BO, mano. Para com essa parada aí, essa palhaçada de vilanizar o mundo, achar que você, eu tenho que seguir o meu caminho de alfa redpilado. Espero vocês no próximo vídeo. Eu vou fazer ainda uma conclusão aí, um catadão assim que eu terminar o capítulo básico. Tamo junto, gente. Um abraço.